Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula sobre esse podcast de saúde, performance e bem-estar aqui do meu canal, o canal Duda Garbi. Se você já conhece, deixa o seu like agora neste vídeo. Deixa o like agora e também compartilha com os teus amigos mais um episódio aqui da nossa primeira temporada. Esse é o 11º episódio. Serão 12 na primeira temporada e depois vem a segunda temporada. E hoje a gente tem uma aula sobre o poder da respiração. Rafael Barlesi, fale um pouco mais sobre o nosso episódio de hoje, por gentileza. O episódio de hoje muito bacana, Duda, onde a gente vai falar com o Dr. Marcelo Trompica. Ele é médico psiquiatra, ele é fundador do IBEM, que é o Instituto Brasileiro de Bem-Estar e Mindfulness. Também é professor de pós-graduação em Neurociências do Comportamento aqui da PUC e realizou doutorados na Universidade de Harvard. E ele vai falar sobre uma coisa que está sendo muito falada agora, que é o tal do Mindfulness, né? Explicar para a gente o que é a atenção plena, Mindfulness e como a gente coloca a respiração para melhora do bem-estar e do nosso dia a dia do controle de estresse. É muito legal, porque nessa temporada a gente falou de sono, de saúde mental, ou seja, de muita coisa de performance, né? E acho que a respiração é uma das coisas que fazem a gente trazer ao nosso pleno, ao nosso presente e também a performance. Então a gente entendeu que seria um ótimo assunto trazer para os nossos parceiros aqui que gostam da gente, que estão curtindo este podcast, o poder da respiração. O podcast está no ar para Armazém Box 18, mandar um abraço lá para o Matheus e toda a rapaziada, ali na São Manuel, ao lado do Tica Parrija, é Armazém Box 18. pulsionperformance.com, tem o código Uma Aula Sobre. A Pulsion também está conosco. Centro do Movimento da PUC, é aqui onde nós estamos. Nós estamos na PUC e o Centro do Movimento é o lugar onde você tem uma equipe multidisciplinar para atender você. Baden Torrefação de Café Especial, né, ou Cafés Especiais, tudo é da Baden Torrefação. Também tem o código Uma Aula 10 no e-commerce lá. Infinity, que projeta, implementa e gerencia infraestruturas de TI. Tudo isso está conosco para botar este podcast de pé. Então agora vamos fazer a vinheta e voltamos com uma aula sobre o poder da respiração. Vamos lá. Agora sim, pessoal, já temos o nosso especialista de hoje. É o Marcelo Trompica, que nós já apresentamos no início aqui. E agora o Rafa vai introduzir o assunto. Afinal, o nosso especialista é Rafael Barlesi. Eu tava com tanta saudade de ti, cara. Toda semana, uma semana muito longe. Muito, né? Exatamente. Diário não dá. Não, diário não dá. Calma. É Mas nós vamos chegar lá. Então, por gentileza, introduz o nosso especialista de hoje, que nós já apresentamos para o pessoal, mas para a nossa conversa, uma aula sobre o poder da respiração. Marcelo, em primeiro lugar, muito bem-vindo. Tá? É um prazer te ter aqui. E, obviamente, a gente vai ter muito assunto para falar e entrar nesse meio que é tão famoso hoje em dia, que é a prática do Mindfulness, que tu vai nos explicar. Mas antes de tudo, vamos dar um passinho para trás. Explica para a gente o que é o poder da respiração. Onde é que a respiração lá entra como terapia, na parte médica, na parte científica, nesse aspecto todo. Maravilha. Prazer estar aqui com vocês. Rafa, Duda, vai ser uma alegria trocar ideias e a gente se divertir junto aqui. Sem dúvida. Eu adoro falar sobre esse assunto e porque me ajudou muito. Né? Eu sempre conto quando eu vou falar de mindfulness, o poder da respiração, o poder do agora. Quando eu estava na faculdade de medicina, isso aí foi mais ou menos em 2008, então aí põe uns 15 anos, né? 15 anos atrás. E eu comecei a ter sintomas de ansiedade. Sabe aquela época que tu começa a querer atender pacientes e tu não domina e assim, vai pro SUS, vai pro Hospital Santa Casa, onde eu fazia, né? Caramba. Faculdade, aí tu tem que atender um monte de gente, tu não tem toda a supervisão necessária e eu ser muito responsável, muito certinho, né?
E aí eu tava lá com a família jogando tênis, pensando, será que eu tenho que ligar para a enfermeira para saber o resultado do exame? Será que eu deixei de fazer alguma coisa pelo paciente? E aí eu comecei a ter sintomas de ansiedade. Eu me dei conta que a minha mente e o meu corpo não estavam no mesmo lugar. E eu resolvi então trancar a faculdade, botei uma mochila nas costas e fui viajar. Fiquei 1 ano trabalhando, juntando uma grana e viajando. Aquela coisa, acabei dando a volta ao mundo, né? E muito por acaso, no meio desse ano, que foi um ano muito importante para mim, que mudou muito a minha trajetória, inclusive profissional, a gente vai conectar os pontos lá depois, né? Eu fui para a Ásia e tive o meu primeiro contato com práticas meditativas, práticas contemplativas. Fiz meus primeiros retiros e aí voltei para Porto Alegre, terminei a faculdade, comecei a frequentar vários locais de práticas de autoconhecimento, práticas de meditação, de yoga, e comecei a notar que isso foi me ajudando muito, né, a lidar com a minha própria mente, com o nosso sofrimento, né? Então, a respiração está sempre disponível para a gente. A gente pode estar aqui gravando um podcast, a gente pode estar na cama de um hospital, pode estar num avião. A respiração e o corpo estão sempre com a gente. São uma ferramenta poderosíssima para a gente se reconectar com aqui, com agora, com o único momento que realmente existe. Então, essa busca das práticas de mindfulness e meditação e de lucidez para a gente navegar a realidade com mais sabedoria surgiu a partir da minha própria busca pessoal e aí, naturalmente, é o que nos ajuda a gente quer levar para os outros, né? E aí surgiu depois o IBEM, que a gente vai falar, né, do Instituto. Então, esse caminho, assim, como eu não quis ser nenhum líder espiritual, eu parti para as ferramentas da medicina, assim como vocês aqui que valorizam a ciência, né, trabalham com ciência, que acho que é o objetivo, inclusive, né, do podcast, levar a ciência de uma forma prática para as pessoas simples, né? Perfeito. Então, em 2014, depois já que eu já tinha voltado para Porto Alegre, eu descobri que tinha a primeira formação para instrutores de mindfulness em São Paulo, na Faculdade de Medicina da Unifesp. E aí eu bato aí, né? Porque tem essa coisa assim que as pessoas às vezes confundem a parte mística, a parte espiritual, com a parte do caminho da ciência, né? Da neurociência, vamos falar sobre isso, né? Sei que tu adora, né, Rafa, esse assunto. Então, olha só, né? Na Faculdade de Medicina de São Paulo, vou lá. E fui. E aí fui buscar, então, me instrumentalizar, né? Através desses cursos de ser instrutor de mindfulness, enfim, para levar isso para as pessoas. E sigo nesse caminho até hoje, aprendendo sempre, né? E se relacionando, né? Então, a respiração, ela é uma chave, porque ela está sempre com a gente e ela é dinâmica, né? O corpo, para algumas pessoas, não é uma âncora tão fácil, porque ele é mais estático. A respiração, ela é dinâmica. O ar entra, o ar sai, tem um movimento, tem uma temperatura. Então, são as duas grandes âncoras que a gente tem, né? As mais milenares, que é o corpo e a respiração, para nos reconectar com o aqui e com o agora. Perfeito. E assim, tu falaste da meditação indo para o mindfulness dentro de uma faculdade, né? De uma especialidade. Olhando um pouquinho a história da meditação, ela vem lá daquele termo sati, se eu não me engano, do budismo, né? Onde eles usavam esse momento deles para que eles pudessem criar quase uma linguagem moral, né? Dentro de instruções do budismo. Só que o mindfulness, hoje, a atenção plena, ela te leva em algo onde tu fica desprovido dos sentimentos, onde tu fica da atenção agora. Qual foi esse paralelo, ou, na verdade, essa mudança que houve para que a ciência entre e comece a demonstrar que realmente o que está sendo aplicado agora, né, sem aquela construção moral do budismo, ela pode trazer benefícios às pessoas? Que legal, que legal. Tem uma figura-chave na história desses programas, desses protocolos modernos de mindfulness, dentro da medicina, da psicologia, que se chama Jon Kabat-Zinn. Perfeito. Jon Kabat-Zinn. Ele tem 81 anos, ele é vivo até hoje, e é daqueles caras assim que estavam no momento certo, na hora certa, sabe? Ele foi um daqueles caras, como tantos, que na década de 70 foi para a Índia, tentando se encontrar, se iluminar, e volta para os Estados Unidos e começa a trabalhar no MGH, que é o Massachusetts General Hospital, que era o hospital afiliado de Harvard, o maior hospital do mundo, mais moderno, mais avançado. E ele começa a trabalhar com pacientes com dor crônica. E ele começa a se dar conta
a gente sabe que a gente cura muito pouco, né, na área médica, que os pacientes iam para o melhor hospital do mundo e alguns melhoravam alguns sintomas, muitos poucos saíam de fato curados, né. E ele, paralelamente a isso, ele se tornou um professor de yoga e um coordenador de um centro zen. Então ele tinha a linguagem da ciência e acesso a uma série dessas ferramentas e tradições milenares. E ele, então, teve essa ideia de criar um protocolo que ele chamou de MBSR. MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. E ele criou, então, essa clínica de redução de estresse. Eu acho que ele foi muito feliz com o nome da clínica. Clínica de redução de estresse. Quem é que não se... Sim, não. E ela fala diretamente o que a gente quer, né? Exato, Duda. Isso foi em 1979. Tu que é bom de matemática, isso aí faz... 69, 37... Não, 40 e... Caralho, 48 anos, quando nós estamos em... 79, 46 anos. 46 anos atrás. E a história é muito legal, porque daí, tu imagina a resistência na época, né? O Hospital Federal de Harvard, e ele consegue convencer, ele é um cara com poder de oratória incrível, ele conseguiu convencer o diretor do hospital a dar um espaço no subsolo do hospital para ele criar essa clínica. E aí ele começa esse programa e ele... Bom, vamos pesquisar isso aqui. Então ele usa o método científico. Ele cria, então, os primeiros ensaios clínicos randomizados, e começa a trabalhar com pacientes que tinham dor crônica e fibromialgia. Quem sabe tem um componente emocional muito importante nesses sintomas, né? Então esse programa, ele tem 8 semanas e as pessoas se encontram em grupo uma vez por semana para desenvolver habilidades, práticas meditativas, técnicas de redução de estresse, de como a mente funciona, e tem que meditar em casa. Inicialmente lá era 45 minutos por dia, através de fitas gravadas na época, né? Hoje, obviamente, a gente tem outras ferramentas. E aí ele começou a estudar, então, de fato, começa dentro de um hospital para pacientes com dor crônica e fibromialgia. Ele começa a publicar. E aí tem um estudo que ele logo vem a seguir, na década de 80, que ele se associa com um professor de dermatologia de Harvard para estudar psoríase, que é uma doença que também tem um componente emocional muito grande. O que eles fizeram na época? Fizeram 2 grandes grupos. Um grupo recebia o MBSR e outro grupo tratamento padrão, que era com fototerapia. Tá? E aqui o MBSR mais fototerapia. E o grupo que recebeu o tratamento combinado teve uma redução objetiva do tamanho das placas, né, na pele, que é uma coisa física, que tu mede, né? Perfeito. E aí depois vem um professor de endócrino de Harvard, se associa a ele, eles publicam que quem faz o programa tem melhor do controle glicêmico, depois melhor da pressão arterial. Caramba, então isso entra realmente, de fato, pela medicina, né? Tem um estudo bem legal que eles publicam, que eles injetam um vírus influenza e medem a resposta dos anticorpos, a resposta imunológica. Através da respiração. Através do programa. Do programa. Que inclui muitas práticas meditativas que usam a respiração como âncora. Perfeito. Né? E aí, começa a publicar, começa a gerar todo um interesse, né, na sociedade. E aí, o que acontece? Nos anos 2000, o Mark Williams, que era o professor de psicologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, estudava depressão. E o que se sabe? Que a terapia cognitivo-comportamental hoje é uma técnica super estabelecida na época, primeira linha para tirar uma pessoa de um episódio depressivo. Mas a gente sabe que em torno de 80% das pessoas que têm o primeiro episódio depressivo vão ter um segundo. 80%. Desculpa. Então, de 50% das pessoas que têm o primeiro episódio depressivo vão ter um segundo. Tá. Quem tem um segundo, em torno de 80% vai ter um terceiro ao longo da vida. Tá? Quem tem um terceiro tem 90% de chance de ter um quarto. Então, o pessoal lá em Oxford queria entender como é que eu posso reduzir a chance de um próximo. Tá. Depois que a pessoa sai. E aí eles descobriram os estudos de John Kabat-Zinn e foram da Inglaterra lá para os Estados Unidos, para Boston, aprender com John Kabat-Zinn, para trazer essas técnicas sempre para dentro da psicologia. Né? E aí eles publicam um segundo grande protocolo que chama MBCT, que é um protocolo que a gente também usa no Instituto, né? Que é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, que ele é 80% igual ao MBSR, com 20% de técnicas de TCC para depressão, para tentar ajudar as pessoas a lidar com as crenças, né? E o comportamento ligado a esses sintomas de humor. E aí vem um monte de publicação mostrando, então, que o MBCT é efetivo, né, para tirar depois as pessoas de episódios depressivos, para reduzir a chance de recorrência, depois começa a entrar questões de ansiedade. E aí depois a gente tem diversos outros protocolos surgindo, mostrando então que esses protocolos de mindfulness, esses programas de 6 a 8 semanas são eficazes para dor, para comportamentos aditivos, né, para compulsão alimentar. E o que eu sempre digo, né, pessoal,
para viver melhor. Eu não preciso ter uma doença Sem dúvida. para aprender ferramentas para mim poder regular as minhas emoções, desenvolver inteligência atencional, foco, que é todo esse campo que eu sou super apaixonado e talvez a gente tenha tempo de explorar aqui, que é da psicologia positiva, da psiquiatria positiva, ou seja, não olhar para a doença. Foco resultado, não foco problema. Que é o mesmo viés que vocês têm aqui, né? Exatamente. Quer dizer, não é tirar a pessoa do menos 10 e levar para o zero. Eu quero levar a pessoa do zero para o mais 10. Vamos falar da parte positiva, né? Das ferramentas, das habilidades. Então, eu vejo Mindfulness, né? Esses programas que a gente usa também no Instituto de Autocompaixão, de Empatia, de Habilidades Socioemocionais, para levar, né, a pessoa do zero para o mais 10. Né? Por quê? Estamos falando aqui de resiliência. A gente estava falando aqui antes, né? Vem uma pandemia, né? Pessoas importantes passam nas nossas vidas, relacionamentos, familiares, enchentes. Se eu estou no 10, eu tenho ferramentas para talvez ir para o 5. Mas se eu estou no 0... Ou ficar negativo. Né? Entendi. E a primeira vez que eu vi o poder do Mindfulness foi um documentário no streaming. Talvez tu vai lembrar o nome, eu não lembro. Faz acho que 10 anos isso. Foi um documentário feito com ex-soldados americanos com estresse pós-traumático de guerra e crianças autistas, onde eles mediam em ressonância magnética, em tomografia computadorizada, o hipocampo, o tamanho do hipocampo. E esses soldados, quando voltavam da guerra, eles estavam com o hipocampo extremamente reduzido. Fazendo a terapia de 8 semanas, os protocolos são de 8 semanas, né? Sim. Se via fisicamente o hipocampo aumentado e uma Explica melhora. o que é hipocampo para quem é ignorante. Por favor, o médico especialista. Que legal. Isso é super importante, né, pessoal? Porque nós não estamos falando aqui de nada místico, nada esotérico. Tá? A neurociência, ela embasa todos os protocolos de Mindfulness. Né? Hoje, como primeira linha de tratamento para uma série de condições como ansiedade, depressão, gestão do estresse. Então, eu tive a oportunidade, né, porque eu fui fazer daí uma parte do meu doutorado lá em Harvard, conheci muitas dessa galera, então eu tive esse privilégio. Então, a gente ia no MGA, onde tem as máquinas de ressonância funcional, e a gente consegue colocar as pessoas dentro da máquina e olhar o que está acontecendo no cérebro delas. Que loucura, isso é muito bacana, assim. E aí, acho que vale a pena falar que, sempre digo isso em cursos, em palestras, a gente não foi feito para ser feliz. Nosso cérebro, a mãe natureza, não nos programou para ser feliz. A gente foi programado pela mãe natureza basicamente para sobreviver e reproduzir. Então, vamos imaginar que a gente foi feito para estar na selva. Uhum. Nosso cérebro, nosso corpo, né? E aí tu trabalha isso com os protocolos, né, Rafa? A alimentação vai para esse lado. Tudo vai pra O esse Rafa lado. sempre me fala isso. A gente né? Então, o que acontece? Imagina assim, ó, tem uma coisa comprida marrom no chão. Tá? Os nossos antepassados nas savanas da África olhavam aquilo, tá? Mesmo que 99% das vezes fosse um pedaço de galho, em 0,00 era uma cobra. Então, o nosso cérebro é o mesmo. Então, o nosso cérebro, infelizmente, ele está o tempo inteiro monitorando as ameaças do ambiente. Ele está hipervigil. Tá? Ele está ruminando o passado. O que pode me atacar de novo? O que pode acontecer que vai me prejudicar? Que pode... Né? Então, infelizmente, nós temos essa mente em que 90% dos nossos pensamentos são sobre a gente mesmo e negativos. E só fazer um parênteses, isso não é ruim, né? Isso foi bom. Isso nos manteve aqui como espécie, né? Exatamente. Aquele cara que não tinha medo do estar em adulto alerta, mexendo né? na época da floresta, ele morreu, com Ele certeza. morreu, Exatamente. A gente fica em alerta, né? É importante estar. Então, foi importante. Nós somos descendentes daqueles que estavam sempre Só que daí eu falo para meus pacientes no consultório, só um pouquinho. Tem alguma cobra agora? Tem algum leão? Nós estamos extremamente seguros. Só que esses circuitos cerebrais, essas áreas cerebrais, elas estão extremamente ativas no nosso cérebro, né? E essa historinha, essas narrativas de o que eu fiz, eu podia ter feito diferente, minha vida seria tão melhor se eu tivesse feito diferente, o que vai acontecer? Então, nós estamos falando de ruminação passada, excesso de passado, que é a psicopatologia básica da depressão, e catastrofização, que é a psicologia básica da ansiedade, excesso de planejamento, excesso de preocupação. Então, nós precisamos treinar nosso cérebro para estar mais aonde? Presente. Presente. Né? Isso não é natural. Então, a gente veio com hardware que não nos ajuda. Né? Mas o que é fantástico a neurociência para ver a neuroplasticidade e a plasticidade cerebral? Nós podemos, mudando o nosso software, mudar a estrutura do hardware. Isso é incrível. É um treinamento, que nem, né, vocês trabalham com saúde física, né? Nós podemos treinar
fazer uma musculação cerebral. Isso seria a meditação, uma musculação cerebral. Só que nós estamos treinando circuitos cerebrais, né? Não temos músculos no cérebro ligados a estarmos mais no aqui e no agora, com uma atitude específica, que a gente vai falar depois, que é de abertura e curiosidade para a experiência que surge de momento a momento. Então, pessoal, o que eu vi lá, né, em Harvard? Quando a gente coloca uma pessoa para meditar, quando a gente coloca uma pessoa na máquina de ressonância e fala assim, faz o que tu quiser, não dá nenhuma orientação para ela, existe uma rede que se acende. Essa rede se chama Default Mode Network. Default Mode Network. Em português seria algo como rede neural padrão. Está ligado, basicamente, a processos, a uma área aqui na frente que chama córtex pré-frontal dorso medial. Áreas mais centrais do cérebro, tá? Pré-cúneo, enfim, que são áreas basicamente ligadas à viagem mental no tempo. Eu penso no meu passado, no meu futuro e sobre mim mesmo. Então, imagina assim, um grande filme da minha vida. Quem é a estrela do filme? Eu mesmo. Qual é o título do filme? A história do eu. E essa é uma história extremamente... É a fórmula para depressão e para ansiedade. E quando a gente diz para a pessoa, por exemplo, leva a tua atenção para a respiração ou para o teu corpo, eu guio, o que acontece? Esse Default Mode Network começa a ficar hipoativo e outras áreas começam a acender. Áreas mais laterais do cérebro, córtex pré-frontal, dorso lateral, hipocampo, a amígdala, que é aquela área do medo, começa a reduzir, né? Porque tu tira o foco ou porque tu dá um foco? Tu dá um foco. Tá. Tu dá um outro estímulo. Eu não sei se vou te interromper. Tem algo para continuar, porque eu quero te trazer até uma experiência própria que eu tive uma vez. Lógico, vamos lá. Não, assim, em 2007, o meu pai me pagou um curso de imersão que era muito novo ainda. Chama INEX. Eu não sei se ainda existe. Mas, assim, era um curso que tu ia e ficava em imersão 2, 3 dias e tal. E eu lembro que a última modalidade do curso era Reborn, que eles chamam. Que tu tinha que ficar em posição fetal, né, como um bebê, e focar em respiração. E o cara ficava te guiando. Isso tem um nome, acho que era coisa neurolinguística, assim, programação neurolinguística, alguma coisa assim. Poderia estar ligado. Alguma coisa assim. Bom, mas enfim, é que faz tanto tempo que eu fiz, quase 20 anos, mas eu me lembro muito disso aí. Por quê? Porque o cara falou, agora tu respira, não sei o quê, papapá, agora tu vai tentar imaginar tu dentro da barriga da tua mãe, não sei o quê, papapá. E isso até hoje mexe comigo, porque o meu pai me pagou e foi meu pai que me acordou de surpresa desse negócio. E eu caí no choro, óbvio, porque foi muito forte. Muito forte. Então, foi a respiração, né, que me levou a poder entrar onde o cara queria. Quase uma hipnose o que aconteceu ali, né? Agora, a pergunta é, aonde a respiração, tu já explicou um pouco, tu fez um bom preâmbulo, mas assim, aonde a respiração ajuda em momentos de tensão e por quê? Eu quero a prática disso, tu poder controlar a tua emoção. Por exemplo, tu dentro de um avião, muita gente tem medo. Como é que a respiração pode? Uma prova de Enem, uma prova de emprego. Cara, preciso me concentrar. E depois também quero dizer, por exemplo, eu gravei com o Marcos Rocha e o menino do Grêmio ficou nervoso, me tira, o Marcos Rocha foi lá para ele assim, concentra, respira, concentra, respira. E o guri voltou, entrou no jogo, etc e tal. Então, falei, mas acho maravilhoso, que legal, Duda. Legal saber da tua experiência. Adoro essas conversas. Vou te perguntar mais depois dessa. Mas vamos lá, assim, do ponto de vista da ciência, assim, tem duas explicações, tá? A primeira é essa mais simples, assim, que a respiração nos traz para o momento presente, para aqui e para agora, né? Então, quando a pessoa está muito preocupada, nervosa, a mente vai criar os piores cenários possíveis. Vai imaginar que tem um leão lá, né? Uma coisa vai ameaçar a minha vida. Né? Que tem um jogador hoje, mindfulness também está muito nos esportes, né? Muito. Então, assim, aquele negative self-talk, né? Vou errar o pênalti, vou errar, né? Então, assim... o avião vai cair. Eu tô aqui, vai dar uma merda. Isso. Então, a gente entende que são só historinhas que a mente nos conta. Tá? Isso já daí são práticas mais avançadas que a gente tem nos protocolos, que a gente chama de práticas de perspectiva.
né? Ou seja, eu aprendo a olhar para a minha mente como se fosse em terceira pessoa. Eu começo a me desidentificar dos pensamentos, né? Porque a gente cria histórias, é a história do filme. Então a gente cria narrativas e a gente anda dentro dessas narrativas como verdades, né? Então a gente se relaciona com os pensamentos como verdades. E tem uma das semanas até do protocolo que diz assim, o título da semana é assim: pensamentos não são fatos. Pensamentos são eventos mentais transitórios. Então a gente aprende, isso é uma habilidade que a gente ensina as pessoas a se relacionar com os pensamentos de uma forma mais saudável. Olhando eles de fora, menos fusionado com o pensamento, né? Isso a gente chama de defusão cognitiva. Eu olho de fora o pensamento como um evento mental transitório, não como uma verdade ou eu, né? Então esse é um dos mecanismos. A respiração tem outro mecanismo. Quando a gente começa a ficar nervoso, a gente começa a hiperventilar. A gente começa a respirar mais rápido, né? Isso gera uma alteração metabólica e piora ainda muito a ansiedade, né? Então, quando a pessoa traz de novo a atenção para a respiração, respira calma, tem uma reorganização cerebral e a pessoa se sente, né, mais regulada. O que acontece, me corrige, Marcelo, por gentileza, nós temos exatamente esse efeito fisiológico de fuga ou luta, como o Marcelo falou, né, da época das savanas africanas, que é o nosso sistema nervoso simpático, que ele estimula, ele fica hiperestimulado em momentos decisivos como esse. E a respiração, mecanicamente, tu consegue fazer um equilíbrio com o outro sistema que é controverso, é esse, que é o sistema nervoso parasimpático, que seria essa parte da calma, do relaxamento. Então a respiração, mecanicamente, quando tu começa a trabalhar, e aí o Marcelo pode nos explicar exatamente o que é esse mecanismo respiratório controlado, né? Uma coisa só respirar, né? Tem um pensamento em cima disso, e a gente vai começar a equalizar esse sistema de fuga ou luta com aquele de relaxamento, e a gente entra num sistema de equalização através da mecânica da respiração. É porque, naturalmente, as pessoas, como tu disseste, têm a tendência a pensar o negativo, né? E a respiração é isso, te traz para o presente, quase que para a realidade. Calma, não é bem assim. Respira. Rapidamente, antes da gente mudar de assunto, o que seria uma técnica rápida para quem está em um momento de desespero aplicar e tentar se centralizar? Sim. Vamos fazer aqui? Vocês topam? Pode ser. Opa! Legal, não foi combinado. Não, zero. Mas vamos fazer agora. Tem uma técnica que eu gosto muito que vem do protocolo britânico de Mindfulness, né? O MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, que chama... O nome original dessa prática chama Prática dos 3 Minutos. Uhum. Depois eles trocaram para 3-Step Meditation, né? Dos 3 passos, porque as pessoas achavam que tinha que ser 3 minutos e ficavam olhando no relógio. A ideia é que é rápida, né? Rapidinho, 3 minutos, pode ser 1 minuto. Tem 3 passos, tá? O primeiro passo, pessoal, é observar a mente, observar esses pensamentos de fora, notar pensamentos como pensamentos. O segundo passo é levar a atenção para a respiração no abdômen. O terceiro passo é levar a atenção para o corpo como um todo e para o ambiente. Vamos fazer juntos? Bora. Uhum. Em casa pode fazer também. Dá para fazer. Quem estiver no ouvindo... Carro. Só quem está no carro escutando no Spotify, por favor, né? Cuidado. Não fecha o olho agora. Legal. Então eu vou convidar você, Duda, Rafa, quem estiver em casa também, fechar os olhos um pouquinho. E no primeiro momento, na primeira etapa dessa prática, observar o que se passa na sua tela mental. Com curiosidade. Pensamentos, sentimentos, emoções. Quais são as sensações presentes no corpo? Qual a sua experiência nesse momento? Talvez nomeando esses sentimentos, essas emoções. E na segunda etapa dessa prática, eu te convido para colocar a mão direita na região do abdômen e entrar em contato com a sua respiração. Notando que a cada inspiração o abdômen se eleva como se fosse um balão se enchendo de ar.
E na expiração ele retorna, como se esse balão se esvaziasse. E quando a mente devagar, quando preocupações, memórias, planejamentos surgirem, tá tudo bem, apenas percebe e gentilmente traz a atenção de volta para a respiração, vez após vez. Colocando a mão novamente ao lado do corpo e passando para a terceira e última etapa da prática, em que eu te convido para começar a incluir no campo da consciência o corpo, lutando com curiosidade, o contato do corpo com a superfície que você está apoiado, contato dos pés com a meia, dos pés com o chão. Temperatura da sala, sons do ambiente. Abrindo os olhos, olhando à sua volta. Se você estiver num lugar aberto, olhando para o céu. Os carros na rua, pessoas passando. Se você estiver num lugar fechado, olhando sombras, luzes, cores. E seguindo o seu dia a partir dessa posição de mais consciência, de mais presença. Já vou sair te fazendo uma pergunta. Por que em tão pouco tempo o nosso estado de relaxamento muda? O que aconteceu conosco? Eu percebi claramente. A diferença do antes e depois é bem clara para mim, assim, sabe? Como é que foi a tua experiência, Rafa? É exatamente essa. Percebo que uma calma muito grande, questão de que quanto tempo a gente ficou? 2 minutos? Eu percebo uma calma muito grande, assim, vem uma sensação de relaxamento muito grande. Sim. Né? Por que uma técnica tão simples, né? Obviamente guiada por um profissional, especialista, por que ela faz um efeito tão grande em tão pouco tempo? E talvez isso que o Marcos Rocha tenha dito no jogo ali também com o menino, para que ele pudesse relaxar e poder entrar no jogo. Sim. A gente ativou alguns sistemas, né? Um deles é, como tu falou, né? O sistema parasimpático, né? Então, a gente saiu daquele modo luto-fuga, né? Que é o modo aquele do leão, né? A gente releva, a gente para, né? E lembra que a gente está seguro. A gente sai desse piloto automático, né? Esse excesso de passado, de futuro, e volta para o nosso corpo, para nossa casa. A gente começa a habitar de novo o nosso corpo, a nossa casa. Então, tem outro sistema que a gente ativa quando a gente colocou a mão aqui, que é um sistema chamado sistema mamífero afiliativo, né? Um sistema também ligado ao toque, né? Então, quando alguém nos toca, né? A gente se acalma, né? A gente mesmo também, quando a gente se toca, também ativa alguns sistemas, tá? Ligados à ocitocina, ao nervo vago, né? Que gera uma sensação, um sistema, que é o sistema da calma, né? O sistema mamífero afiliativo está ligado ao relaxamento, calma, tranquilidade, paz, né? E então, pessoal, quando a gente fala da meditação, a gente falou dos 45 minutos, né? Hoje tem uma série de estudos mostrando que não precisa ser 45 minutos. A gente pode fazer 5, 10 minutos por dia. E principalmente eu digo isso muito para as pessoas no consultório, nos treinamentos, que é mindfulness on the go, assim, mindfulness no dia a dia, pequenas pílulas. Sim. Né? Antes de uma reunião, a gente trabalha com empresas também, a gente tem um braço para trabalhar com empresas. Legal. Antes de uma reunião, 2 minutos, 3 minutos, tem melhores resultados para as duas pessoas que estão em negociação, que a gente volta para calma, a gente olha para o outro, eu olho no olho da pessoa, eu estou presente, eu estou consciente.
e tudo se transforma. Então, são práticas extremamente poderosas. Quando a gente fala da meditação no tapete, na almofada, a gente não está falando aqui de uma competição para quem é o campeão da meditação. Então, quando o Jon Kabat-Zinn, acho que ele é muito feliz, um dos livros dele, o Jon Kabat-Zinn é aquele senhor de 81 anos que eu comentei antes, né? Ele fala de uma espécie de iluminação contemporânea, tá? O que é isso? Não é ir para os Himalaias. Ir para os Himalaias e ficar calmo é muito fácil. O difícil é aqui, é com o filho chorando, né? É com trabalho, é com pressão. O livro dele é Full Catastrophe Living, viver a catástrofe total. Então, mindfulness é a gente estar acolhendo e estar presente, consciente, lúcido, com afeto, nessa vida aqui. Com todos os desafios, todas as dificuldades. Então, o que a gente faz na almofada, o que a gente faz nessas práticas que a gente separa um tempinho, todos os dias, que nem um jogador de futebol, Duda, que tu... né, a Dora estava falando antes, né? O que o treinador faz? O que tu treina lá todos os dias? Qual é a final do campeonato do jogador de futebol? É chegar... ele treina para chegar na final do campeonato e fazer o gol, né? O pianista, ele ensaia para chegar lá no concerto e mandar ver. O que é a nossa final de campeonato? É a nossa vida real. Então, se eu treino lá no colchão, lá na almofada, eu acordo todos os dias, para mim estar presente, consciente na minha vida real, nos meus relacionamentos, com os meus pacientes, com a minha família, com meus colegas de trabalho. Para mim estar presente, consciente, lúcido e poder responder. É uma coisa que a gente fala muito nessa vida de piloto automático que a gente vive, e a gente poder fazer uma escolha, que é responder com consciência ao invés de reagir, né? Que é o que a gente fez aqui, né? A gente parou, né? Fizemos uma prática e agora nós estamos escolhendo com consciência, onde é que nós vamos seguir a nossa conversa, né? No meu dia a dia, né? Como é que eu quero seguir a minha vida? Eu quero pegar meu celular agora, eu quero treinar, eu vou separar aqui agora para treinar, agora eu vou estar presente na minha alimentação, estou sentindo o sabor da comida. Isso de fato está vivendo, sentindo o sabor da comida. São os nossos 5 sentidos. Sentindo o sabor da comida, né? Tem um café aqui que vocês prepararam para mim, né? Estou sentindo, né, o café. Quando a gente faz essa provocação para quem está em casa, quando você toma o seu café da manhã, você está sentindo o sabor, né, daquelas frutas que tu comprou no Zafari, né, daquele café da marca que tu gosta, ou tu está no celular lá. Então, quando que nós estamos presentes na nossa vida? Tem um estudo que saiu por um grupo da Harvard que mostrou, tu que gosta de número, né, Duda? Adoro. 47% do tempo, Duda, 47% do tempo estamos ou no passado ou no futuro. Não estamos no momento presente. Pessoal, a gente já passa 1/3 da vida dormindo. Dos 2/3 que a gente está acordado, metade, devido a esse cérebro que a gente veio, de Homo sapiens sapiens, faz com que nós não estejamos presentes. E a gente pode mais do que isso. E aqui a gente está falando de qualidade de vida, de viver bem, saborear a vida. Né? Cara, é incrível. Muito legal. O assunto é ótimo. Não, o meu irmão, cara, que é um cara que eu admiro muito, né? Enfim, profissionalmente, é um cara incrível. Ele adotou a meditação já faz um bom tempo. E aí ele me falou isso. Tem outros dos meus melhores amigos, o Ramiro também, hoje medita enfim, acho que por aplicativo, não sei se eles começaram por alguma... Acho que sentiram essa necessidade, né? A pessoa vai amadurecendo, né? Os problemas vão aparecendo. E eles buscaram. E ambos me falam a mesma coisa, assim. Cara, o meu irmão hoje tem acordado 5 da manhã, assim, medita 40 minutos, isso aí, e aí vai começar o dia dele, sabe? A minha pergunta além de mandar um abraço para os dois que estão vendo esse programa direto, para leigos como eu, que me interessei e tudo mais, a forma de iniciar aí e criar a paixão por isso, ela ocorre como eles, que acordam 5 da manhã, e por que essa razão de ter que ser cedo logo que acordar, ou se de fato tu pode e como introduzir no teu dia a dia. Legal. E depois eu quero que tu fale, óbvio, do IBEM. Legal, Duda. Hoje a gente costuma dizer que tem 3 maneiras de colocar mindfulness na sua vida. Baixa, média e alta intensidade. O que seria baixa intensidade? É quando a pessoa começa a tomar consciência de que isso existe. Talvez hoje seja a primeira oportunidade que alguém nem sabia que isso existia. Legal, certamente. Né? Então, assim, o que a gente recomenda?
começa a experienciar, pega um livrinho lá sobre Mindfulness para ler, vai no YouTube, escreve lá Meditação Mindfulness. A gente tem no Instituto, se entrar lá no @Instituto IBEM, tem nosso YouTube, a gente faz alguns eventos abertos para quem quer conhecer, gratuitos, né? Com práticas guiadas sábados de manhã, para ter a primeira experiência. Beleza, gostei, isso faz sentido para mim. A gente fala da média intensidade, que é fazer um curso, né? Que a gente também tem, né? Tem vários instrutores, né? Você pode procurar, é importante que seja um profissional qualificado, certificado. Você tem que tomar cuidado hoje em dia, porque tu abre o Instagram, tem muita gente por aí. Então é muito importante porque é a tua saúde mental, então buscar um instrutor ou um grupo qualificado. Eu não quero que tu perca o raciocínio, mas é super importante isso que o Marcelo falou, porque tem estudos que mostram que em torno de 8% das pessoas têm sintomas como ansiedade, depressão, praticando de forma errada, sem instrução, o mindfulness. Então, só fazendo esse parênteses, busquem pessoas especialistas nisso. 8% é um bom número para aquela pessoa que vai se aventurar, não está bem guiada e pode ter algum efeito colateral, vamos dizer assim. Desculpa, mas queria fazer esse adendo. Legal, Rafa. É um cuidado importante, né? Quando a gente fala de saúde como um todo, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas se aproveitando da ingenuidade das pessoas, aproveitando soluções milagrosas. Não é um milagre, é uma prática. Exato. Uma prática constante. E muito do IBEM, do Instituto Brasileiro de Bem-Estar e Mindfulness, que eu fundei, a gente tem um grupo de professores, uma comunidade, vem para justamente ajudar as pessoas a ter uma prática e seguir com cuidado, consciência e junto. Né? Às vezes eu vejo o pessoal correndo assim, numa terça-feira de chuva, e eu penso, nossa, que pilha, né? E aí tu vê, na verdade, tá com um amigo, tá com um grupo de corrida. Então a gente tem essa ideia da comunidade, como qualquer hábito, né? Tá junto, né? Então a gente tem uma comunidade muito querida, né? Quem quiser conhecer e caminhar junto com a gente. Então o que a gente criou a plataforma, né? Do Brain 360. Lá tem o curso de Mindfulness padrão. Eu fiz a formação no protocolo de Harvard, do americano, e o britânico. Eu juntei ali as principais práticas dos dois protocolos. É um curso autoguiado, com todo o passo a passo ali, está dentro da plataforma. Além disso, a gente tem lá mais de 70 meditações guiadas na prática. Todos os nossos professores, psiquiatras ou psicólogos ou neurologistas, né, instrutores de Mindfulness. A gente tem o nosso clube de Mindfulness e meditação. Todo sábado de manhã a gente entra ao vivo pelo Zoom, com a comunidade, pratica. A gente tem a questão do conhecimento. Então, a gente tem masterclasses todo mês com algum professor convidado, algum especialista ligado à saúde mental, emocional, medicina integrativa. A gente tem uma curadoria de conhecimento lá permanente para quem quer, de fato, ter ferramentas, tanto teóricas quanto práticas. Por isso que eu digo que o Instituto é ciência e prática para o bem-estar. Né? Tem que ter ciência, né, Rafa? E tem que ter também a prática, né? Que é fazer a musculação. Não adianta só ler o livro, né? Exato. Tem que botar o cérebro, ou no teu caso, aí, os músculos, na massa. E depois, pessoal, para quem já fez o curso de Mindfulness, já está tendo as experiências, a gente daí tem as práticas de alta intensidade, Duda, que são os retiros. E daí é um período mais intensivo, tu tira um final de semana, tu tira 4, 5 dias para estar ali fora desse nosso ambiente aqui, lá na natureza em geral, é super bacana. Então, em geral, é essa sequência, né? Toma consciência, começa ali a praticar, vem com a gente nos eventos gratuitos, vai no Spotify lá, coloca Meditação Mindfulness, no YouTube. Legal, gostei, já estou preparado para dar mais um passo. Entra lá no Instituto IBEM, no @Instituto IBEM, nosso site, institutoibem.com. Tu pode entrar na plataforma do Brain 360, saber mais. Inclusive tem um cupom que o nosso time liberou. Aula 30, depois vai estar escrito talvez aqui embaixo, Aula 30. Os guris estão botando. Isso. Tá tudo aí já. E nós vamos depois divulgar também no Instagram também, que a gente vai postar. Mas tá o próprio Instagram já tá aparecendo embaixo aí do Instituto Brasileiro de Bem-Estar e Mindfulness. É isso aí. Obrigado, Duda. Então, fica o convite aí, quem colocar no checkout lá, aula 30, em homenagem aqui, né, uma aula sobre, vai ter 30% off de desconto para, se a questão financeira for algum problema, né, poder estar praticando e sentindo os benefícios, assim, né. Não adianta a gente falar de todas é legal falar da teoria, mas o que muda, assim, pelo menos essa foi a minha experiência que a gente ouviu das pessoas, é quando a gente faz, né? É o teu irmão. Tu fazer, e aí tu vai sentir na pele os benefícios. Não, ele fala muito pra mim. Mas sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. Tipo assim, eu não sei se é bem concentração, porque quando eu... Agora eu tô 100% focado aqui, então eu consigo estar presente. Mas, cara, pra mim parar, eu juro, eu tenho uma dificuldade, pode ser que seja dificuldade de outras pessoas também,
de conseguir focar ali na... Sabe, para mim é muito difícil eu conseguir fazer isso que a gente fez agora. Eu consegui parar, reduzir de fato a rotação. Foi bom, me concentrei e tudo mais. Mas assim, eu tenho uma dificuldade. Às vezes, cara, se eu tô aqui e cai uma coisa, cara, o meu pensamento logo muda. Isso é uma dificuldade muito grande que eu tenho para fazer. E acho que as pessoas também têm. Realmente é a prática de meditação que pode te ajudar, não só nisso, mas no teu dia a dia daí. Vou linkar a pergunta do Duda. Vendo seja da terapia cognitivo-comportamental, até da própria programação neurolinguística que o Duda tocou no assunto, algumas escolas elas dividem as pessoas em sinestésicas, visuais e auditivas, né? Tu fez um trabalho conosco aqui que foi basicamente auditivo. E aí eu já vi outros momentos de guias de mindfulness com estímulos visuais, com aqueles óculos, né? Ou algumas pessoas que fazem a prática, não seja a mesma coisa, mas durante um exercício a gente poderia levar até o yoga, por isso que tu respira enquanto está fazendo o movimento. Então o yoga pegaria a parte sinestésica, esse que eu falei do visual, o auditivo que tu usou com a gente, seria mais ou menos isso também, tentar direcionar para aquele nicho da pessoa, para que ela consiga chegar no ponto. Talvez o Duda não foi atingido pelo filtro dele necessário. Que legal, adorei, maravilhoso. Isso é muito legal. Primeira coisa que eu quero te dizer, Duda, para tu ficar tranquilo, que tu tem uma mente de Homo sapiens sapiens, absolutamente natural. Porque tu imagina se tu estivesse nas savanas da África e tivesse um barulho, isso é um instinto quase de proteção, tu vai. Pode ser um leão, pode ser um tigre, pode ser um jacaré. Então, assim, a gente não foi feito naturalmente para estar focado. Entra outras áreas cerebrais e a gente perde o foco. E não é problema. Eu até brinco, assim, durante as pessoas me perguntam muito, tá, Marcelo, meditação não é para mim, eu não consigo focar, não consigo concentrar, me distrair, vem muito pensamento. E eu digo que bom. Porque essa é a brincadeira, esse é o exercício, esse é o treinamento. Então, imagina que eu vou na academia, eu preciso pegar um halter, né, Rafa? Para fazer isso aqui para hipertrofiar o meu bíceps. No nosso caso, que nós estamos falando de hipertrofiar, né, circuitos cerebrais. Então, eu preciso devagar para poder trazer a minha mente de volta. Então, se numa prática de 5 minutos tu divagou 100 vezes, são 100 oportunidades de tu tomar consciência para onde foi a tua mente e trazer ela de volta. E cada vez que tu traz ela de volta, tu tá de fato treinando. Não para ser o campeão da meditação, mas para no teu dia a dia, quando tu te distrair, tu voltar mais rápido. Perfeito. Animal. Faz sentido? Faz, total. Incrível. Eu acho que eu preciso treinar. Não, exato. E sobre esses filtros, faz algum sentido? Faz todo sentido. Inclusive, a gente tem... eu digo assim, que durante essas 6 ou 8 semanas dos protocolos, a cada semana, a pessoa faz práticas diferentes. Usa âncoras diferentes para treinar a atenção. Né? Então, a gente tem... Como é que eu posso treinar minha atenção? De várias maneiras. Né? Então, eu posso pensar numa chama de uma vela, eu posso pensar num som, eu posso usar a respiração, a gente começa falando hoje, eu posso usar o meu corpo, eu posso usar o meu corpo em movimento. Né? O John Kabat-Zinn era professor de yoga, então ele trouxe para os protocolos algumas práticas em movimento. A gente tem uma prática que a gente também vê, que é a caminhada meditativa. A gente fez no Parcão, a gente esteve no Parcão com a comunidade. Então a gente caminhou lá no Parcão com o pé na grama, sons, estímulos, né, táteis, visuais. Então, assim, durante ali o protocolo, a pessoa entra em contato com diferentes práticas. É que nem, assim, esporte. Nós 3 aqui adoramos esporte, né? A gente estava falando antes. Então, assim, cara, eu gosto mais de vôlei, o Duda gosta mais de futebol, o Rafa de basquete. Então, a gente treina vários exercícios e depois a pessoa vai seguir com o tipo de imersão que fez mais sentido para ela. Então, ela tem conhecimento de diferentes práticas, diferentes técnicas. Mas, daqui a pouco, eu gosto do escaneamento corporal, que é uma das práticas. Outra pessoa gosta do mindfulness da respiração. Outra pessoa gosta de fazer meditação caminhando ou na sua atividade física. Então, daqui a pouco, a partir vai ser um movimento com mindfulness. Já fiz yoga e eu me adaptei até. Eu consegui me concentrar ali. Porque acho que o movimento me faz bem. Né? Talvez foi o filtro de acesso mais fácil. Eu fiz essa pergunta. Mas eu acho legal o negócio de parar ali, porque esse negócio do vai e volta eu achei interessante. É um treinamento exato. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque eu conheço pessoas que conseguem fazer
a meditação guiada através do estímulo visual, e com atletas eu vi muito funcionando com yoga. E aí eu fiz essa associação, o atleta é mais sinestésico, né? Faz todo então sentido. ele conseguiu se manter mais na respiração, no foco, enquanto ele estava no movimento ali. Mas, Marcelo, bom, acho que o que eu queria falar para ti aqui de verdade, assim, cara, é que eu fico muito contente, é uma grata surpresa a gente ver um médico psiquiatra, onde o meio hoje está muito voltado não só da psiquiatria, mas da medicina, voltado, no teu caso, à psicofarmacologia, ou aos fármacos, às pílulas mágicas, as coisas rápidas, e ver uma pessoa voltada para algo que eu sei que é trabalhoso. A pessoa não vai para lá mudar do dia para a noite. Precisa do envolvimento profissional, precisa de uma dedicação. Então, tu criar o IBEM, tu criar uma comunidade, tu criar um recurso para que as pessoas possam viver esse tratamento e buscar isso sem um fármaco, cara, eu queria te dar os parabéns de verdade. Obrigado. Muito legal mesmo. Obrigado, Rafa. Eu acho que essa é uma reflexão importante, porque a gente vê, inclusive, as pessoas chegando no consultório, principalmente homens. Estamos aqui, né, entre homens. Às vezes as mulheres, elas têm uma percepção maior, se cuidam mais, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório pedindo uma pílula mágica, né? E a gente super tem empatia de que a pessoa, tipo, ela chegou no consultório, ela tá buscando ajuda, né? E aí é uma pílula para acordar, uma pílula para transar, uma pílula para dormir, uma pílula para trabalhar. Onde é que a gente vai parar? E nós temos uma tecnologia interna. Quando a gente fala da medicina do estilo de vida, né? Então, atividade física, higiene do sono, vocês falam muito aqui, né? E treinar a nossa mente para estar mais no aqui e no agora. Ter habilidades socioemocionais para cultivar relações saudáveis. Ou seja, eu posso fazer muito mais pelo meu paciente, a pessoa que me procura, do que só dar um remédio. É muito pouco, né? E o mais importante, assim, às vezes eu uso, algumas pessoas realmente vão precisar, né? Tá com tanta ansiedade que até, né, um programa fazer efeito. Exato. Tá num episódio depressivo tão importante, não vai nem sair da cama. Como é que você vai fazer terapia, né? As medicações são muito efetivas para alguns quadros. Só que, assim, a medicação tem 3 momentos para a grande maioria dos pacientes: introdução, manutenção e retirada. Claro, vai ter alguns pacientes mais graves que a gente vai usar, mas para a maior parte das pessoas, eu quero poder tirar aquela medicação em algum momento. E a pessoa tem que ter recursos. Perfeito. Né? E aí que entra, né, as práticas de mindfulness, de autocuidado, de habilidades socioemocionais, a própria psicoterapia individual, né? Então, assim, eu sempre procuro, dentro dessa visão mais integrativa, oferecer vários recursos para aquele meu paciente, e junto com ele a gente decidindo para onde a gente vai a cada momento, né? Então, acho que é bem importante, assim, que às vezes as pessoas nem sabem que existe isso, né? Exato. E que a gente tem aqui nos nossos músculos uma fábrica, né, de muito tá melhor, mais visual, né? Tu vê assim. Exato. A gente fala agora, muito. a mente a gente não consegue olhar, né? O poder do sono, Exato. Regeneração. A gente fala muito isso aqui. E só para a gente estar se encaminhando, né, para o final da aula, e daqui a pouco o Rafa vem com um insight total da aula. Eu ia te perguntar assim, só na prática a aceleração da respiração causa o quê? E a calma da respiração causa o quê? Em termos de psicológicos mesmo. Então, assim, se eu quero relaxar, de fato, eu tenho que inspirar e... Legal. Né, só para eu entender como é que... o que acontece. Sim. Então, tem o básico e o avançado. Tá? As práticas de mindfulness básicas, o que a gente trabalha? A gente trabalha com não em mudar a realidade, mas em aceitar a realidade como ela é. Então, tem um aspecto de sabedoria por trás, né? Então, quando eu entro em contato com a minha respiração como ela é, sem precisar mudar a velocidade, isso já vai ser muito suficiente para mim sair daquela default mode network, do excesso de futuro, do excesso de passado, e me reconectar, tá? No mindfulness avançado, tá? A gente pode, sim, usar o aumento da frequência, o aumento do tempo expiratório para causar um relaxamento. Tá? Então, se eu aumentar o meu tempo da expiração, ou seja, se eu exalar bem devagar, isso vai me trazer calma. Então, isso é uma técnica que a gente ensina para os pacientes no consultório. Legal. Que é o seguinte: imagina uma chama de uma vela. Então, você expira
tentando que essa chama dessa vela aqui se mexa, mas não apague. Então, uma inspiração lenta e gradual. Uhum. Né? Então, a inspiração pelo nariz, Uhum. tá? E a expiração lenta pela boca. Isso vai causar um relaxamento. Tá? Isso não é o objetivo do mindfulness, relaxar. Não, tá? Mas como uma técnica para lidar com o manejo agudo da ansiedade, a expiração lenta, né, ela ajuda a acalmar. E dentro das meditações, isso também é mindfulness avançado. Algumas pessoas, por exemplo, quando a gente técnica da respiração, fica 10 minutos na respiração. Algumas pessoas relatam um pouquinho de sonolência. E daí, às vezes, a gente diz, presta atenção na respiração mais perto do nariz. Isso, às vezes, a gente ajuda a ativar um pouquinho. E quando a pessoa está muito acelerada, às vezes, a gente diz, presta atenção na respiração lá no abdômen. Isso, para algumas pessoas, ajuda também a baixar um pouquinho a frequência. Então, são 2 pontos aí, Duda. Não, animal. Eu lembro que quando eu fiz esse exercício do Reborn, né, que chama, cara, eu me lembro que era só pela boca. Era uma técnica de respiração que fez tu entrar para dentro do ventre da tua mãe. Num transe. Eu também acho que foi bem legal, assim, mas é realmente incrível. Tudo na base da respiração. Esse é incrível. Foi... Porra, Marcelo, incrível. Olha aqui, ó, o IBEM, o Instituto Brasileiro de Bem-Estar e Mindfulness. Mindfulness literalmente traduzindo, é o quê? Atenção plena. Atenção plena. Em português, atenção plena. A gente está usando mindfulness, ficou, né? Ficou, né? Atenção plena ou consciência plena. Perfeito. Olha aqui, a gente tem algumas coisas para te presentear aqui, porque foi uma aula assim espetacular. Adorei mesmo. Acho que vou virar adepto. Muito bom, muito bom. Ó, o Centro do Movimento está com a gente aqui da PUC. Aliás, tu tens aqui, ó. Tu é professor das pós-graduações em Neurociência e Comportamento, Psicologia Positiva e Ciência do Bem-Estar da PUC, tô certo? Tá certo. Tá em casa, então. Tá em casa, né? O homem tá bem acreditado, né, tia? Bom, acho que assim, só fazer um comentário. E eu sinto muito isso, assim, é muito legal a gente estar trocando aqui, porque quando a gente gosta do que a gente faz, é natural a gente querer estudar, a gente querer ir a fundo. A gente tá numa rede, né? Que a gente tem bem uma rede aqui, né? Vocês têm essa rede muito legal, vocês se conhecem há um tempão, então é muito bom estar perto de pessoas que têm a mesma intenção que a gente, né? O Rafa adora, né, esporte, a gente vai lá ler, estuda, assim, tu adora a questão do humor, da comunicação, então eu acho que nesse mundo tão acelerado, né, o Mindfulness também é um convite para a gente desacelerar e se reconectar com a nossa intenção. Isso eu estou falando também o Mindfulness, assim, isso não era no primeiro encontro, mas quando a gente desacelera, se reconecta com o corpo, com a respiração, começa a notar aquela planta que está ali, né, o sabor do café, notar as pessoas à nossa volta, se reconecta com a gente mesmo, com qual é a minha intenção no mundo. Eu sei porque como são centenas de pessoas que já passaram, às vezes as pessoas vêm numa crise, vêm num momento de... vai buscar alguma coisa, e aí às vezes assim, é um momento de pausa, é um momento de uma oportunidade da pessoa se reconectar. Não, total, velho. E com esse milagre que é a vida, assim, né? A gente começa pela atenção, pela respiração, mas a gente chega em muitos lugares, né? A gente lembra de como a gente está profundamente conectado. Quando eu lembro da minha respiração, Duda, eu estou respirando o gás carbônico que veio das plantas, né? Eu estou respirando átomos de pessoas que já morreram, né? Nós somos poeira das estrelas, né? No meu corpo tem trilhões de células, tem mais células não minhas, tem mais células de vírus e bactérias do que minhas. E essa ideia que a gente tem tão reificada de quem a gente é, essas narrativas, o que vai acontecer comigo, o que aconteceu comigo e meu futuro. E aí a gente olha e a gente começa a apreciar e se encantar com a vida, né, com esse grande mistério da vida. E eu acho que tudo fica mais simples. Não, cara, é maravilhoso. E vou te dizer mais, o nome já diz, é um
presente, né? Presente, cara. A gente usa a palavra para dar para alguém. Cara, aqui eu vou te dar esse presente. Aliás, a Baden tá te dando esse presente. Valeu. E é a mesma coisa, né? Então, assim, hoje é um presente. Então, tu conectar contigo mesmo no estar presente é maravilhoso, que é o que a gente busca aqui, né? Exato. Então foi incrível, cara. Foi maravilhoso. Uma Muito aula legal mesmo. espetacular. Te mandar um abraço para os nossos parceiros, Marcelo, porque é importante também, porque eles fazem a gente estar presente aqui. A Baden, por exemplo, acabou de presentear o Marcelo e tem lá o cupom Uma Aula 10. Aliás, o Marcelo também está ganhando a mesma xícara, né, que nós temos aqui, né? Que a Baden é a nossa parceiraça. A gente tem um orgulho gigante desses caras estarem conosco. Né? Um abraço para todo mundo. A Baden torrefação de cafés especiais. Se você ainda não conhece, olha, precisa conhecer. O café é outro nível. E eu aprendi uma coisa, Marcelo. Quando o café fica frio e tu toma ele e ele segue gostoso, é que a qualidade é diferente. Aprendemos lá na Baden. Aprendemos lá na Baden. Fazer mindful drinking com café. Exatamente. Tem o Mindful Eating também, né? Tem todos que nós já aprendemos. Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal da Infinity. Seu negócio não pode parar. Infinity projeta, implementa e gerencia a infraestrutura de TI segura para você trabalhar com foco, que é o que nós falamos aqui no programa, tá? A Infinity pode te ajudar a ter o foco só no teu trabalho, ou seja, quase que um mindfulness de empresa. De empresa, exatamente, né? Porque tira aquele foco, proteção de dados, que eles são especialistas, foca no teu trabalho, presente no trabalho, na entrega de resultados, e eles protegem os teus dados lá para Armazém Box 18 também vai presentear o Marcelo com uma espécie de cheque presente, vai. Mas o Matheus, que a gente é nosso parceiraço, que aliás tu conhece, né? O Matheus é teu contemporâneo lá do israelita. Bom, o Armazém Box 18 tá de casa nova praticamente, né? Dá para dizer assim, tá? Mudando do lado da rua ali, vai lá, já tá, as operações já estão lá, tá? Sinta o abraço da comida com alma no Armazém Box 18. Cada sabor conta uma história e cria uma nova memória. Armazém Box 18. Eu duvido que você ainda não conheça, ali na São Manuel. E para finalizar aqui, os nossos parceiros, a Pulsion também tá. Pega ele para mim, claro, por gentileza. A Pulsion também está presenteando o Marcelo. Os nossos convidados sempre recebem aqui, ó, da Pulsion. E tem lá, pulsionperformance.com. Tem o código Uma Aula sobre suplementos criados para quem cansou de viver com 50% de potência, energia limpa, foco real e consistência diária. É o suplemento que eu e o Rafa usamos, e você também a partir de agora vai usar, tá bom? Essa é os nossos parceiros. Marcelo, espetacular. Já passou várias vezes aí o Instagram, o teu e do Instituto também. Te agradecer do fundo do coração e dizer que a gente está maravilhado com o que nós vimos hoje. Obrigado, meu. Obrigado mesmo. Foi muito legal, velho. Foi curioso, interessante, interessantíssimo, curioso, maravilhoso. E como eu falei, né? É um profissional que está se dedicando ao processo, a cuidar de pessoas a longo prazo, entregando um lado que a gente sabe o quão é difícil. Hoje em dia eu trabalho com a parte de alimentação e treinamento, é um envolvimento que a gente tem com aquele paciente. Né? E por muitas vezes o paciente quer a pílula mágica, tu está falando, não, só um pouquinho, a gente vai trabalhar de outra forma, vai ser um processo, mas eu vou te entregar um resultado mais duradouro e mais voltado à qualidade de vida e saúde. Parabéns, cara. Obrigado, Duda. Rafa, um prazer compartilhar essa manhã de presença, de diversão, né? Trocar. E eu vou terminar com uma poesia. Opa, com certeza. A gente usa muito esse recurso da poesia no Mindfulness, porque também é uma porta de acesso a outras maneiras fora desse piloto automático, assim como o humor. Né? Sem dúvida. A gente se conectar com a mente, com a realidade. E tem um heterônimo do Fernando Pessoa, lembrar lá das aulas de literatura da escola, né? Chamado Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, então, ele era o poeta da natureza. Ele era o poeta bucólico, da simplicidade. Ele era o poeta antimetafísico.
Ele não queria saber da complexidade, né? Para ele, Deus estava na natureza. E a obra mais famosa dele chama O Guardador de Rebanhos. Eu vou ler um trecho dessa obra, escrita em 1914, que diz o seguinte: minha alma é como um pastor que conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Eu fico quieto, como quem sente o mundo passar devagar. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos. E com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Ver e ouvir é compreender. O resto é inventar. O que nós vemos das coisas são as coisas. O que existe é o que se vê. O campo, o vento, o sol, as árvores e o silêncio entre as coisas. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Ser real é o meu único desejo. Ser simples é o meu modo de estar no mundo. Ser natural é o meu modo de ser feliz. Quando o vento passa, leva-me consigo. E eu fico contente, como quem nada espera, apenas vê, apenas é. Muito bom, meu, muito bom. Ó, uma salva de palmas para a aula de hoje! Marcelão, top. Olha aqui, ó. Agora o Rafa vai trazer os insights da aula de hoje. A gente volta no próximo sábado. Que temporada! A gente volta, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau. Uma aula sobre o poder da respiração, o Mindfulness, que nós aprendemos aqui com o médico e psiquiatra Marcelo. O que ele trouxe para a gente nessa teoria? O Mindfulness, na verdade, é aquela ação de prestar atenção de forma intencional, no momento presente, sem julgamento. É isso que as teorias atuais do Mindfulness falam. Mas isso partiu lá da época budista, onde eles usavam essa prática chamada de sati como uma pedra angular do sistema de treinamento moral budista. Mas ele tomou outro caminho, mudou um pouquinho, então essa parte de treinamento moral, ela saiu e hoje a gente faz a atenção plena atual, que é sem julgamentos, removendo todos os julgamentos para que nós estejamos aqui no momento presente. E o que os médicos, o que a ciência está fazendo através desses programas, dessas teorias, para que a gente possa ajudar as pessoas? Basicamente, evoluiu o Mindfulness para 2 tipos de programas de 8 semanas, programas clínicos chaves, onde eles usam, primeiro, a redução de estresse baseada em Mindfulness, que é basicamente para a população geral, que tem um mecanismo de consciência corporal, e o objetivo é, como o nome diz, reduzir o estresse geral. Já o outro programa, que é a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, esse sim tem um público mais específico, pacientes com histórico de depressão. Tem também o objetivo de prevenir recaídas, como o Marcelo explicou pra gente, e o objetivo é descentralizar aqueles pensamentos negativos. É assim que funciona essas teorias aqui, esses programas atuais de 8 semanas. E a gente procura na literatura e tenta entender onde o Mindfulness realmente tem as evidências, onde ele se ampara comparado com as terapias e as farmacologias atuais. E existe um estudo no JAMA, uma meta-análise de ensaios randomizados, com 47 ensaios, que mostra que ele é tão bom, tão eficaz quanto as terapias tradicionais. Nem melhor, nem pior, ou seja, tão bom quanto, ou seja, é uma prática que pode ser sim utilizada. E como ele funciona fisiologicamente? Como é que a gente pode entender na nossa fisiologia
o funcionamento do Mindfulness. Falando de uma fisiologia bem didática, nós podemos dizer que ele acalma o nosso centro de reatividade emocional, que é a nossa amígdala, como nós explicamos durante a aula do Marcelo. E também ele vai fortalecer a conexão com o nosso CEO emocional. Quem é o nosso CEO emocional? Ele falou também do córtex pré-frontal. Mas, um alerta muito importante, existe um percentual interessante das pessoas que vão auto-aplicar o Mindfulness que podem ter algum chamado efeito colateral, que seria ansiedade, depressão ou algumas anomalias cognitivas. Por isso, muito importante sempre buscar o acompanhamento de um profissional treinado que possa te ajudar a fazer essa terapia sem os perigos, para que a gente possa mitigar esses efeitos negativos que ela pode vir a te trazer. Então, acho que a pergunta que fica é, essa ferramenta muito útil que o Marcelo nos ensinou, ela é uma ferramenta para que a gente mude ou para que a gente possa aguentar o estresse do dia a dia hoje? O mais importante é que a gente utilize de forma correta e bem orientada. Essa foi uma aula sobre o poder da respiração ou Mindfulness. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente volta na próxima semana às 10 horas com uma aula sobre.